É bizarro pensar que pode ter algo tão maior que a gente nem sequer tem a noção que aquilo possa existir. Parece louco, né? Mas a forma que o universo é organizado nos dá a entender o quanto a gente é pequeno perto de um monte de coisas que a gente está inserido. Ou melhor, no meio de um universo de coisas, literalmente. Não entendeu nada que eu falei, né? Daqui a pouco eu explico melhor. O objetivo desse vídeo é falar um pouquinho com vocês sobre níveis de organização da vida. É importante eu ressaltar que nesses vídeos eu vou seguir basicamente a Base Nacional Curricular Comum, que é um documento novo que serve para nortear o mínimo de conteúdos a serem aprendidos pelos estudantes na educação básica nas redes de educação do Brasil. Eu também me pauto em alguns livros didáticos e textos diversos. Eu vou colocar sempre as fontes aqui na descrição do vídeo, também fixado nos comentários. E esse vídeo aqui é para falar de nível de organização da vida, mas se você quiser acompanhar pela Base Nacional Curricular Comum, eu estou me referindo a basicamente a competência específica número 2, habilidade número 2 da Base Nacional Curricular para o Ensino Médio, na área do conhecimento de ciências da natureza e tecnologias, voltado para ensino médio, tá? Então essa aula é basicamente voltada para ensino médio, mas ela também pode ser aproveitada em algum nível por outras etapas da educação básica. As competências da Base Nacional Curricular, elas são muito amplas. Então você pode passar por vários conteúdos naquela mesma competência e tem um conteúdo que pode passar por várias competências, tá? Então aqui eu elenquei, que eu enxerguei que tinha mais a ver com o conteúdo de hoje, que é nível de organização da vida, é a competência específica de número 2, habilidade número 2, nesse currículo da base voltado para ensino médio. Então essa aula é uma aula que fala sobre como a natureza é organizada em seus níveis. Tá? O primeiro nível de organização que a gente começa na biologia como um todo, nas ciências biológicas, é o átomo. Existem níveis menores do que o átomo. Existem partículas subatômicas que hoje são conhecidas. Mas em biologia, em ciências biológicas em geral, a gente começa explicando a partir do átomo. O átomo é a unidade fundamental da matéria, como eu estou falando, existem outras unidades subatômicas, partículas subatômicas, mas a gente vai começar hoje a partir dessa unidade fundamental que é o átomo, ok? E aí vários átomos se unem para formar uma molécula, como vocês veem lá na química e etc, que pra gente aqui é super útil também debater sobre isso. Então as moléculas como um todo se unem para formar, no caso, pra gente aqui o que interessa é o sistema biológico. Então você vai formar a unidade fundamental de qualquer sistema biológico, que é a célula. Então você tem átomo, moléculas, célula. Célula é a unidade fundamental de ser vivo. Qualquer ser vivo tem que ter pelo menos uma célula, ok? E aí a célula, ao se juntar com outras, vai formar o tecido. O tecido, então, é um conjunto de células organizadas para exercer determinado tipo de função. Então, em geral, os tecidos eles têm células do mesmo tipo. Tem células que exercem uma função semelhante. Por exemplo, eu tenho o tecido nervoso que tem células nervosas. Eu tenho o tecido epitelial que tem células epiteliais. Então, dessa forma, eu consigo fazer com que os meus tecidos eles exerçam funções, cada um a sua função, de acordo com o conjunto de células que ele agrega, ok? Vários tecidos juntos vão formar um órgão. Então, um órgão ele é um conjunto de tecidos. Então, um coração, por exemplo, ele tem tecido muscular, tecido nervoso, tecido sanguíneo. Então, eu estou falando de uma série de tecidos que se juntam para formar um órgão, ok? E quando eu tenho vários órgãos juntos, eu tenho um sistema. Por exemplo, o meu sistema nervoso inclui órgãos do sistema nervoso, como o cérebro, por exemplo, e os órgãos sensoriais. Então, ao juntar cérebro, órgãos sensoriais, estruturas associadas à sensibilidade, a movimento, a propagação do impulso nervoso, eu tenho o sistema nervoso. Então isso vale para outros sistemas, como o sistema cardiovascular, como o sistema locomotor, como o sistema tegumentar. Eu tenho a união de órgãos, que em consequência é a união de tecidos, que é a união de célula, para poder formar um sistema, ok? Integrado para exercer as funções necessárias para a nossa vida, onde a gente estiver adaptado a sobreviver. O conjunto de sistemas é que vai formar um organismo, é que vai formar um ser. Então esse organismo, quando ele está junto com outros da mesma espécie, ele vai formar a população. Então vários organismos da mesma espécie formam a população. Várias populações agregadas
formam a comunidade biológica. Então a comunidade biológica são vários organismos de espécies diferentes vivendo naquele determinado ambiente. Já que eu falei de ambiente, é importante lembrar que os seres vivos eles interagem com o ambiente físico, químico, eles interagem com os fatores abióticos, que são fatores não vivos, que estão ali no meio ambiente para fazer com que esses organismos sobrevivam ali, adquiram seus recursos e sobrevivam naquele ambiente. Então essa interação com o meio ambiente é esse conjunto de organismos em suas comunidades, interagindo com os fatores abióticos no ambiente. Eu tenho os ecossistemas marinhos, ecossistemas de água doce, ecossistemas terrestres. Então ecossistemas são conjuntos de comunidades em interação com o meio ambiente, ok? E aí o conjunto de todos os ecossistemas do planeta formam a biosfera. Biosfera, então, como união de todos os ecossistemas do planeta. Então, recapitulando: átomo, molécula, célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade, ecossistemas e biosfera. Esses são os níveis de organização dos seres vivos. Então esse vídeo é isso mesmo, que a gente ainda vai aprofundar em cada um desses níveis nos próximos vídeos. Eu deixei aqui na descrição do vídeo um link muito bom que serve pra gente entender como que as coisas estão inseridas no mundo em termos de escala. É uma plataforma em que você consegue ter uma noção da escala das coisas. Então você vai aproximando e afastando o mouse e ver qual é a escala da célula, qual é a escala de medida do DNA, das partículas do DNA, e aí você consegue ir vindo para trás também, né? Começa a aumentar de escala. Qual é a escala da célula, qual é a escala do tecido, a escala, enfim, uma bola de futebol, do universo. Então você consegue afastar e se aproximar das coisas e ver quais são as coisas que estão em tamanhos menores e quais são as coisas que estão em tamanhos maiores. Isso ajuda a gente a, comparativamente, ver como as coisas são pequenas e como as coisas são grandes. Entendeu? Dá pra ter uma noção. Não tem ideia de qual é o tamanho de uma célula. Lá nessa plataforma você vai ver o que é mais ou menos do tamanho de uma célula e no que equivale, digamos, uma bola de futebol. Uma bola de futebol é quanto maior do que uma célula. A partir dessa plataforma você consegue ter uma noção média de como é essa relação de tamanho entre as coisas. No próximo vídeo a gente vai falar de classificação dos seres vivos, tá? A gente vai falar de reino, filo, classe, aquela coisa toda. Aí a gente vai avançando no canal, fazendo não só vídeos como esses de videoaula, mas também como vídeos de dicas de estudo, que foi o vídeo anterior, e outras coisas que vocês forem pedindo aí, associadas, claro, àquilo que eu posso oferecer, tá bom? Principalmente ligados à educação, ciências biológicas, temas diversos, ok? Então, se gostou do vídeo, não esquece de dar aquele like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, comenta aí as dúvidas que na medida do possível eu vou responder um a um se eu ver que as dúvidas estão se repetindo. Eu faço um vídeo só de dúvidas, enfim, a gente vai desenhando o canal todos nós juntos. Tá bom, galera? Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!